E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindos de novo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Hoje a gente está com nossa convidada, Ana Roberta Alcântara. Bem-vinda, professora. Obrigado por estar conosco aqui. A gente vai tocar um tema muito importante, que é mulheres no cinema durante a ditadura brasileira. Olá, Marco, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e esse programa vai ser o máximo. Espero que gostem. A gente vai fazer um resumo da sua biografia. A professora Ana Roberta Alcântara é doutorada em Ciências da Comunicação na ECA USP, com formação em Comunicação Social Cinema pela FAAP e pós-graduação em Metodologias e Gestão para a Educação à Distância, com 14 anos de experiência como professora na FAAP, e ela leciona disciplinas que integram as humanidades ao universo digital e explora a história das mulheres realizadoras de cinema. Além disso, Ana possui uma sólida trajetória profissional que inclui a atuação como tutora em educação à distância, assistente da diretoria do Centro Cultural São Paulo e participação na organização do Fórum Social Mundial. Sua formação em psicoanálise no Centro de Estudos Psicoanalíticos CEP complementa seu vasto conhecimento e sua paixão pela tecnologia, cinema e arte. Tá bom? Foi bom o resumo? Sim, tá ótimo. Professora, vamos falar um pouco de você, para que o pessoal consiga te conhecer um pouco mais. Me conta sobre a sua trajetória acadêmica, que já a gente fez um pouquinho, e profissional, e como você iniciou sua carreira e o que motivou a seguir por esse caminho de ensinança. Bom, eu sou formada em cinema pela FAAP, né? Cinema é um curso que faz parte dos cursos de comunicação social. Sim. Ainda ali durante a graduação, eu trabalhei em alguns curtas-metragens, especialmente na parte de produção. E também na Cinemateca Brasileira. Então, na Cinemateca era mais a parte ali, né, de ajudar a organizar os filmes que ficam no acervo, né, catalogar. Então, Sim. foi um trabalho super interessante, porque ali, além de ser um lugar maravilhoso, né, em termos da arquitetura, é o lugar onde armazena, A né, história e está viva a aí. história, né, dos filmes e também as mostras, né, de cinema que eles fazem lá são incríveis. Então foi um lugar muito legal, que foi uma oportunidade incrível de trabalhar lá. E depois eu trabalhei no Fórum Social Mundial, que era um encontro internacional, principalmente entre movimentos sociais, organizações não governamentais, e que se reunia uma vez por ano, sempre em janeiro, e muitas vezes era em cidades diferentes. Então, eu fazia parte do escritório, que era aqui em São Paulo, que Sim. organizava, né, esse encontro, esse grande encontro, e foi algumas vezes aqui no Brasil, em Porto Alegre alguns anos, e depois foi fora do Brasil. Então foi em Caracas, na Venezuela, foi em Quito, Que lindo! foi em Mumbai, na Índia, e foi muito legal porque foi uma oportunidade incrível de viajar Esse trabalhando, intercâmbio cultural, conhecer outras conhecer novas culturas. culturas. Exatamente. E não deixa de ser, parece que não tem nada a ver o cinema com isso, mas na verdade O era cinema tem que tudo ver com tudo a tudo. parte de produção, porque era a produção de um grande evento, de um grande Sim. encontro, né? Então, a experiência na produção de filmes me ajudou nesse trabalho, né? Como nasceu a ideia de realizar o curso de Mulheres de Cinema na Faculdade FAAP? Foi percebida uma lacuna, né? Sim. Porque a gente tem as disciplinas de história do cinema, mas não focam muito nas realizadoras, né? Nas diretoras, nas produtoras. Então, percebeu-se que havia esse buraco, esse espaço ali e precisava dar mais importância. E junto com isso também, a gente vai tendo, através das pesquisas, né, uma descoberta de informações e de realizadoras, de diretoras que antes a gente não conhecia. Então, uma delas é a Alice Guy, que a gente, Sim. através do filme, né, sobre ela, a gente passou a conhecer a história dela, conhecer os filmes dela passaram a estar mais disponíveis, e aí a gente pode entender que ela é contemporânea aos irmãos Lumière, que sempre tiveram, né, o crédito dos primeiros, né, realizadores de filmes. Então, eu acredito que tem a ver com essa descoberta pela possibilidade da gente entrar em contato, né, com essas pesquisas e com essas informações, e aí a percepção de que seria necessário, então, ter uma disciplina, né, na faculdade que falasse mais das realizadoras mulheres. Eu assisti um documentário sobre Alice Guy e era triste ver como
ela não foi reconhecida durante a vida dela. Foi muito complicado conseguir. Ela tinha muitas barreiras, porque já tinha escrituras, livros de histórias que não incluíam ela. Então, modificar esses livros de história, ela não conseguiu ser reconhecida quando ela estava viva. Só quando morreu. Depois de que ela morreu, começaram a ver esse resgate dos filmes dela. Inclusive, acho que A Dama do Repolho não foi atribuída a ela, senão foi atribuída ao câmera dela, alguma coisa assim, não foi? Sim, isso mesmo, né? Na verdade, no início do cinema, enquanto o cinema ainda era mais uma experimentação ali, uma novidade, tinha muitas mulheres, inclusive porque na parte da montagem, como a montagem não era digital como hoje, Sim. né? Tinha a ver com a película, então você tem que praticamente cortar e costurar ali a película, né, numa montagem, numa edição. Então era muito comum ter mulheres na montagem, porque as mulheres têm geralmente as mãos um pouco menores e já tinham uma habilidade com a própria costura. Sim. Então tinha muitas mulheres que trabalhavam na montagem de filmes e em algumas outras áreas, enquanto o cinema era experimental. Quando o cinema foi se transformando numa indústria, aí as mulheres foram sendo deixadas de lado e cada vez, né, os homens foram ocupando os espaços, porque a sociedade, né, de fato, os lugares importantes eram ocupados por homens, então isso foi acontecendo ali de acordo, né, com o contexto cultural mesmo da época, e as mulheres foram sendo expelidas, né, expulsas e também Sim, esquecidas. esquecidas. Então é muito importante esse resgate, né? E é interessante ver como a Alice Guy estava com uma visão um pouco mais adiantada que os outros companheiros da profissão. Porque mientras que o cinema era um cinema de perseguição, ela já estava criando um cinema narrativo. Sim, ela desde o início já criava histórias, tentava envolver um pouco mais, né? Então, os outros filmes eram mais alguns filmes mostrando imagens, como aquela imagem do trem, né, Sim. dos irmãos Lumière, ou o cinema mais fantástico, digamos assim, lá do Méliès, né, que mostrava a lua, mais ou menos aquela Sim. lua, né? E ela trabalhou muito mais isso da narrativa, né, de contar histórias através dos filmes. Então, mesmo nos filmes iniciais, ali curtinhos, a gente percebe que tem o desenvolvimento ali de um roteiro e de uma história. Então, isso acabou sendo precursor, porque no início ninguém sabia exatamente, né, para Qual onde que era o ia caminho. ou para que serviria, né, digamos, o cinema. E aí ela mostrou o caminho que depois o cinema vai tomar, que é a questão da Que é narrativa, contar né? histórias, Contar né? histórias. Porque começou o cinema também nos Nickelodeon, então começou com uma classe social baixa. Então a única coisa que era o cinema de atração. Já depois já começou a criar-se começou a ser visto por classes sociais um pouco mais, não, mais, como fosse falar, com um conhecimento que exigia também que crescera também a parte do cinema. Sim, no início o cinema era mais uma de tantas as atrações que existiam em um Nickelodeon. Então, Sim. né, eventualmente era... tanto é que nos Estados Unidos tinha aquela máquina, né, o cinematógrafo, que era para você ver o filme com um visor individual. Então, a ideia era de que você colocaria uma moedinha na máquina e você assistiria um filminho de 1 minuto, 2, 3 minutos. E isso faria parte de uma feira de entretenimento. Então, na feira existiriam outras atrações e esse filminho seria uma das atrações, né? Não era para ser a atração principal. E aí, isso nos Estados Unidos. Na Europa, a partir dos Irmãos Lumière, tinha essa ideia de exibição na sala de cinema. E aí, então, o cinema foi tomando essa forma de ser a atração principal, né? Então, no início nem era realmente um filminho curtinho para a classe trabalhadora mais Sim. popular, como você falou. Então, era barato. Muitas pessoas também, é interessante esse aspecto, muitas pessoas não conseguiam ler. Então não tinha, por exemplo, legendas, então era muito complicado se fosse fazer algo mais elaborado ou se precisasse colocar coisas, né, muita coisa escrita, porque muitas pessoas ou não sabiam ler ou tinham problema de vista e não usavam óculos porque às vezes nem sabiam que precisavam de óculos. Sim. Então o filme também acabava sendo muito gestual, né, mais exagerado nos gestos, que era para ser independente de tudo isso, era para ser divertido, sem você precisar exatamente de uma compreensão maior, né,
seja intelectual, seja até de leitura, né? E depois é que foi ficando mais elaborado como uma atração principal, mais longa, né? E tomando um espaço ali em termos de uma configuração de uma indústria mesmo. Professora, quais foram os momentos mais marcantes da sua trajetória profissional que contribuíram para a sua visão do cinema e da cultura no Brasil? Então, depois que eu trabalhei no Fórum Social Mundial, eu parti mais para essa área acadêmica. Então, eu fui fazer o mestrado na ECA, fui fazer depois essa pós-graduação em metodologias para educação à distância, e agora estou fazendo o doutorado, principalmente na área que envolve a questão das plataformas, do meio digital, das mídias sociais, né, das big techs, né, e da questão do instagramável. Então, eu acho que toda a minha trajetória desde a adolescência contribuiu para os meus interesses atuais, porque desde que eu era adolescente eu sempre frequentei muito o cinema. Eu ia geralmente de 1 a 2 vezes por semana com a minha mãe. Nossa, que linda! Com a minha mãe que sempre adorou. Frequentava a Mostra Internacional, né, de cinema daqui de São Paulo. Então, naquela época não tinha os serviços de streaming, então filmes de alguns países era muito difícil. A vantagem que a gente tem agora de poder Nossa, devorar uma todos maravilha. os filmes dentro da tela. Então a gente tentava escolher os filmes assim de países que a gente muitas vezes não sabia nada, para poder ver um pouco, né, como será que essas pessoas se parecem, como que é a cultura, que idioma, como que vai ser, né? Então era uma grande atração. Então eu fazia fila lá para ver os filmes à meia-noite, né? Mas que lindo o apoio da família, tua mãe estava junto com você, incentivando. Sim, minha mãe sempre adorou filmes também. E eu também sempre fui muito a museus, então sempre gostei bastante de exposições de arte, tanto aqui em São Paulo como quando eu viajo. E eu acho que a arte, de um modo geral, é parte da cultura como um todo, né? Reflete o pensamento de uma época, reflete o pensamento de um povo. Então isso tudo foi formando a minha base, o meu repertório. E acho que eu sempre tive muito interesse em entender as pessoas, entender a sociedade, entender por que as coisas são como são. E eu acho que eu buscava um pouco essa expressão na arte, né, para tentar me dar ali algum sinal, né, que eu pudesse tentar interpretar alguma coisa ali, né. Eu quis falar hoje, a gente já teve podcast que falamos sobre mulheres no cinema, mas eu queria tocar o tema da época da ditadura, da AI-5, justamente porque faz pouco tivemos o gozo, a alegria de ter um filme como Ainda Estou Aqui, que está tendo tantas boas repercussões e está arrasando nas críticas. E eu estava, além que também na FAP, eu estava levando justamente cinema brasileiro na época de 1960, quando começou a ditadura brasileira? 64. 64 até 1980, né? Então, queria saber um pouco mais, porque, como você falou, às vezes a gente esquece de colocar nas suas aprendizagens, nas matérias truncadas, grandes diretoras que tiveram um grande peso. Então, eu quis saber e trazer para o público a informação por meio de você, de como foi essas mulheres durante essa ditadura, durante essa censura militar, porque a gente viu um pouco do que foi a censura em Ainda Estou Aqui, mas é uma quantidade imensa de informação que aconteceu nessa época. Sim, Ainda Estou Aqui é um filme maravilhoso, né? Muito, além de contar a história de uma época, também um filme super bem feito, né? Que realmente acho que está em condições de competir com qualquer filme internacional. Então, estou na torcida, né? Todos exato, para a nossa querida Fernanda ganhar um prêmio, né? E na torcida do filme também emplacar um sucesso mundial aí, que é mais que merecido, né? E é uma maneira, claro, de dar voz também a essa época, de mostrar que, claro, tudo isso é parte da nossa história. Não adianta querer colocar uma pedra em cima e esquecer, porque já estamos em outra época. Que bom que estamos em outra época e vivemos uma democracia, mas isso é parte da nossa história e parte da nossa história relativamente recente, né? Então, tem resquícios disso ainda. Tanto é que nós vemos que tem pessoas que ainda são, né, filhos de pessoas
pessoas que sofreram. Desaparecidas, pessoas com tortura que não tiveram nenhuma repercussão, nenhum castigo de todo do que aconteceu nessa época, né? Exato, e o sofrimento muitas vezes de a pessoa não ter uma resposta concreta do que aconteceu, Nem sequer o né? corpo para poder enterrar. Para poder fazer um luto, né? Exato. Para entender que isso então de fato aconteceu, vamos seguir em frente. A pessoa muitas vezes passa uma vida ali de sofrimento, tendo algum tipo de esperança de que talvez, né, tenha tido um outro caminho, talvez alguma outra coisa tenha acontecido. Então isso, pensando ali individualmente para quem passou por isso, é muito sofrido, né? Então, indo mais na linha do que você perguntou, muitas dessas cineastas, o cinema não parou porque era ditadura, né? Sim. Assim como outras artes. Porém, tinha que encontrar outras formas. Então, algumas formas eram tentar fazer filmes um pouco mais simbólicos, mais metafóricos, né? O período todo da ditadura foi um período de repressão em termos generalizados, né? Em termos do que se podia falar, em termos de comportamentos, em termos também culturais em todas as artes, né? Não só no cinema, mas também no que passava na televisão, no que tinha no jornal, Sim. nas obras literárias. Então, era uma repressão generalizada. Então, muitas vezes, a maneira de passar aquilo era tratando essas questões de uma maneira mais simbólica, mais metafórica, que não tratasse de uma crítica muito direta, né? E às vezes isso passava, ou às vezes era realmente muitas vezes os diretores poderiam fazer até uma autocensura, né? Eles mesmos às vezes já viam ali o que não ia passar e já poderiam também tentar cortar, reformular aquilo, né? Já sabendo que aquilo não Que ia... podia trazer problemas pessoais, porque tiveram diretores que uma vez foram, como a Teresa, ela foi censurada toda a vida, não podia continuar com uma carreira cinematográfica. Sim, a pessoa fica marcada, né, por já ter feito uma crítica, então já ficavam acompanhando o que aquela pessoa estava fazendo, né? Então, muitas diretoras acabavam ou se exilando, né? Sim. Então, também indo fazer o seu trabalho fora, né, do Brasil, e aí com isso voltavam só depois. Então, por isso a gente também tem muitos filmes sobre a ditadura que são depois da ditadura, mas tratando, né, daquela época. Essa era uma solução, né? O caso da Helena Solberg, né, que foi para os Estados Unidos e fez muitos documentários lá. E ela abarcou também todo o que era Sudamérica. Sim. Fez uma crítica para todo o regime sul-americano. Exato, o regime, as condições de trabalho, né? Porque também um dos atrativos, digamos, né, de que a ditadura colocava na época era o milagre econômico, Sim. né? De dizer que a economia estava indo muito bem. Mas em base a quê, né? Às custas do quê, né? E muitas vezes tinha essas questões trabalhistas que não eram expostas porque não podiam ser expostas, né? Já que não podia haver nenhum tipo de crítica porque seria reprimida. Então, muitas vezes nem se sabia que as condições trabalhistas eram ruins ou tão ruins, né? E a Helena Solberg foi uma que depois tratou disso, né? Não só no Brasil, como na América do Sul, como você Ela teve falou. uma viagem por toda a Sudamérica, inclusive México também. E aí ela conseguiu fazer... Sua especialidade era documentário, né? Sim, exatamente. Ela fez um documentário, né, sobre algumas mulheres andinas, né? A entrevista foi a primeira que ela fez, que foi antes da ditadura, que ela falava sobre as mulheres, sobre o casamento... Como se chama? Aí, os problemas que ela tinha dentro do casamento. A entrevista, ela faz um filme, assim, tratando sobre as expectativas, né, das mulheres em relação ao casamento, Sim. né? Um filme muito interessante, porque em alguns aspectos a gente percebe que o tempo passou, e em outros aspectos parece que esse filme foi feito hoje, né? Então, como muitas vezes, algumas liberdades, claro, acho que de um modo geral, existem, né? E a gente percebe isso, felizmente, né? Liberdade em termos de atuação da mulher, de uma circulação social maior, né? Uma presença maior no mercado de trabalho, escolhas mais variadas que não se limitem ao casamento como única opção de vida. Sim. Então, muitas dessas mudanças a gente percebe, mas algumas percepções acredito que ainda são
comuns, né, ainda hoje, uma expectativa muito grande ou uma percepção de que se a mulher não tem um homem ou um casamento, é incompleta, sempre falta alguma coisa. Então, ainda tem uma parte da sociedade que pode ter essa visão, né? Professora, qual que era a base da censura em 1964 e durante a ditadura que começou? Porque eu soube que era, a mim, toda uma aprendizagem, porque não sou brasileiro, como é óbvio, mas qual que era a base da censura? Os militares, o que queriam da sociedade? Era um movimento mais conservador em relação aos costumes, né? Então eles pregavam muito essa questão de uma moralidade, de um comportamento ali mais, vamos dizer, mais padronizado, A família né? tradicional brasileira. Isso. Acho que cobrou vida aí, né? Exato, a família tradicional brasileira composta, né, por um casal heterossexual com filhos, a mulher submissa, geralmente ali mais em torno das tarefas domésticas, né, do cuidado em relação aos filhos, submissa em relação ao marido, o marido com esse papel ali do provedor, né, o homem provedor que vai trabalhar fora. Então, aquele modelo ali, né, patriarcal de família, e o que saísse, né, dali não era bem visto, né, ou incentivado, digamos, né, ou até reprimido pelo regime. Então, qualquer tipo de contestação, né, ou de comportamento que saía fora daquilo, não se encaixava no que a ditadura queria ou gostaria que fosse para a sociedade, né. Então, uma parte tem a ver com esse comportamento mais moral, né, uma questão mais relacionada, então, à família conservadora, um pouco mais relacionada até a um comportamento ali de um moralismo religioso também, um conservadorismo, né? Mas a ditadura também tinha a presença de algumas grandes empresas, né? De alguns ramos econômicos. Por isso também o que eles traziam como vantagem, né? Esse milagre econômico, porque eles tinham o apoio de muitas empresas da iniciativa privada. Foi aí que começou a exploração da Amazônia também, né? Brasileira. Do quê? Da exploração da Amazônia brasileira. Ah, sim, Foi exatamente. Nessa época. Sim, a construção, né, da Transamazônica. Sim. Então, tudo isso por um lado, né? Um monte de slogan que falava vencer a Amazônia como se fosse a natureza inimiga. Exato, era uma visão de progresso, né? Sim. Então, já que construiu a estrada, então estávamos, né, desbravando ali, né, o território que precisava que o progresso fosse levado, né, a cidade, a estrada, e essa visão, né, a mesma visão para todos, né, então muitas vezes sem considerar as especificidades, né, da região, da cultura, outras formas de viver do povo, né, então acho que a ditadura na verdade começa porque era o momento ali da Guerra Fria, né, se a gente for pensar num contexto mundial. Então, era uma disputa entre os Estados Unidos, que era o bloco capitalista, né, junto com uma série de outros países, e o bloco considerado ali comunista, socialista, liderado pela União Soviética, que agrupava outros países. Então, nessa disputa, era conveniente que cada um, né, decidia em que lado iria estar. Decidisse em que lado estaria, e tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham um grande interesse de incorporar quanto mais aliados, melhor, né? Então, em função desse medo ali de um avanço, né, comunista, socialista, os Estados Unidos estavam tentando juntar apoiadores, países e governos apoiadores. E então foi um pouco por aí também que o Brasil foi, né? Então, tendo ali um apoio, vamos dizer, um apoio norte-americano do governo, um apoio de empresas brasileiras, né? Sim. E um apoio de uma classe ali social mais conservadora. Aqui no Brasil. O surpreendente da ditadura brasileira é que em 1964 teve um grande apoio populacional. Então, por que se deu? Foi por isso, por o ambiente internacional que se deu esse grande apoio?
ou existia um cansaço da sociedade com uma esquerda que estava forte nessa época? Acho que tem principalmente essa relação do medo, né? O medo Sim. de um avanço do comunismo, do socialismo, né? Então, isso acabou fortalecendo para o outro lado. E também, geralmente, além dessa questão política, sempre tem algum aspecto econômico, Sim. né? Então, momentos de muita crise econômica são momentos, muitas vezes, perigosos, porque esse desespero abre brecha, né, para regimes ou líderes, né, que vão para um outro radicalismo a partir de promessas que não necessariamente se efetivam. Mas para a população, a economia acaba sendo central porque é a sobrevivência, né? É o emprego, é o que vai comer, é o acesso às coisas, ao consumo. Resgato o último que você está falando, porque anteriormente você também falou de que a gente não pode deixar de ver nosso passado, deixar de ver a ditadura como se fosse algo que, tá, foi de outra época, efetivamente foi uma outra época, mas ainda você está vendo movimentos extremistas de direita e de esquerda atualmente criando bastante apoio e bastante movimento. Então, é aí que preocupa. Não falo que a gente vai voltar, talvez, quem sabe se alguma vez você voltasse a uma ditadura, mas tem características fascistas, características comunistas, muito sólidas na atualidade. Então, é bom a gente ver essas sinais, é bom ver nosso passado para tentar não cometer as mesmas coisas. Sim, sem dúvida. É importante a gente conhecer, né? E conhecer sempre com a cabeça aberta, procurar ler materiais, procurar conhecer as histórias, né? E procurar se informar, porque sempre, por enquanto, pelo menos, né? A democracia é o melhor sistema Sim. que nós temos. Não é a né? perfeita, mas é a melhor. Não é perfeita, tem problema aqui, tem problema em outros países, né? Mas são aí as instituições que a gente vai tentando aprimorar, fazer funcionar. Então, ainda é o melhor que nós temos, né? Professora, quais são as cineastas mulheres que se destacaram durante o regime militar? Olha, nós temos de destaque, a gente pode falar da Teresa Trautmann, né? Com Os Homens que eu tive. Falei só Teresa porque eu não sabia pronunciar o sobrenome. É um pouco difícil, não sei se a minha pronúncia a pronunciação correta. Perfeita, mas fiz o meu melhor, né? Temos também a Ana Carolina, né? Então, a Ana Carolina que fez a trilogia, né? Sim. Não exatamente ela pode estar falando ali da ditadura, mas de alguma maneira sim, né? Porque ela trata de situações repressoras. Mas acho que a Ana Carolina foi muito inteligente porque justamente não fez uma crítica direta. Tanto que eu acho que foi, das três que a gente vai falar, acho que foi a que causou mais sucesso, porque justamente ela foi tão inteligente que não atacou a ditadura de uma maneira direta, senão simbólica. Exato, e também acredito que ela esteja atacando não apenas a ditadura, mas todo o modelo de sociedade da época. Então, os filmes dela são muito simbólicos, né? A gente pode até ter uma interpretação aí mais psicológica, psicanalítica, subjetiva, né? Então, são filmes incríveis, os títulos também, né? Sempre com uma certa ironia, né? Então, o Mar de Rosas, né? Que é um conflito atrás do outro, e com esse título de que é um mar de rosas, né? Como se fosse ao contrário. É verdade. Né? E a própria personagem também, né? A Norma Bengel, ela era antes um símbolo sexual, né? Ali no Cinema Novo, quando ela participou dos Cafajestes, né? E aí agora, nesse filme com a Ana Carolina, ela faz um papel ali de uma dona de casa, né? E o nome da personagem é Felicidade. E tá passando justamente por uma crise enorme no casamento. Né? Então, de felicidade não tem nada. Né? Porque o filme já começa com ela discutindo ali com o marido dentro do carro.
E é curioso porque Assassinam o marido, não é? Sim, aí depois dessa discussão toda, que eles estavam indo viajar, chega no hotel, né, e daí eles brigam, ele tá fazendo a barba, ela pega, desculpem o spoiler, né, pega a gilete, assassina o marido e vai embora, né, e entra no carro assobiando como se tivesse ali aliviada, né, me livrei desse daí, né, então o filme... Mas interessante, porque eu falo que pode ser interpretado não como uma crítica direta, mas sim indirecta. Porque na época da ditadura se falava que, como a gente falou, que tinha que ser essa família tradicional brasileira, a mulher separada era o pior. Então, ela acabar com essa figura, com esse homem que dava essa segurança social, entre outras, para ela, foi interessante colocar aí, tirado da mesma cabeça. Exato, porque é uma busca e uma exaltação da liberdade. Exato. Da liberdade feminina e da liberdade humana. Sim. Né? De você não se prender àquela pessoa, então de você considerar que você pode, então, viver a partir do seu próprio trabalho, né? E essa família tradicional brasileira era a mulher dependente. O próprio divórcio, né, pela lei mesmo, é dessa época também aí dos anos 70, porque antes disso, se a pessoa separasse, não podia casar de novo, porque era a ideia de que o casamento duraria para sempre. Então, Sim. a pessoa não estava efetivamente divorciada. Então, nem tinha como, digamos assim, querer construir um outro relacionamento, um outro lar, né? Então, isso já era um impeditivo. A mulher que fosse, então, desquitada, que era o termo, era vista com muito, muito preconceito. As outras famílias que se mantinham no modelo não queriam fazer amizade ou ter essa mulher ali junto, né? Então, a pessoa ficava isolada, né? Não era fácil entrar no mercado de trabalho, conseguir um trabalho, né, para se sustentar. Então tinha uma série de dificuldades. Então realmente acho que o filme mostra isso, né? Mostra uma certa rebeldia ali em relação a um tratamento agressivo, submisso, que era o tratamento que ela tinha em relação ao marido, né? O segundo filme da trilogia falava sobre... Tem um caráter ditatorial, mas de uma escola. Isso, era uma escola, e aí é uma escola de meninas, né? De freiras, lideradas por freiras, e tem um indivíduo que quer fechar a escola. Isso, é um inspetor, né? Sim. E é representado pelo Antônio Fagundes. Então ele vai na escola e vai fazer ali uma inspeção e ver como anda aquela escola. Então quando chega, ele tem que esperar as diretoras, né, numa sala, e ele acaba tirando um cochilo. E aí o filme mostra o sonho, né? E aí ele sonha, né, com aquelas adolescentes falando também, né, uma série de coisas ali mais provocativas e indisciplinadas, né, fazendo bagunça na sala. Há uma menina que, inclusive, durante o acto religioso, ela, em vez de ir no toalete, ela como falo, ela meja no meio do povo. Sim, eu acho que o filme mostra bem isso, uma contravenção, né, das regras. Então, se a gente for pensar, as instituições, né, muitas instituições da nossa sociedade são disciplinadoras, e elas surgem para isso também, né, isso é a ideia lá do Michel Foucault, né, que fala das prisões. Então, a gente tem, por exemplo, um formato de escola que é para ser disciplinador, todo mundo sentado, alinhado, um atrás do outro, né, muitas escolas têm aquele púlpito, o professor fica mais alto, então já identificando quem é a autoridade, quem vai, né, ouvir, quem vai falar. Então, as escolas, né, mais tradicionais também, de freiras, ainda mais naquela época, tinham um comportamento muito rigoroso em relação ao uniforme, a roupa que tinha que usar, a altura da meia, a altura da saia, o comportamento das mulheres, né, as mulheres tinham ali toda uma etiqueta, né, principalmente nessas escolas das classes média e alta, né, toda uma etiqueta ali, porque ela estava tendo uma formação para se casar, né? Sim. Então, o sonho dele mostra o avesso, né, dessa repressão e desse comportamento ali Que novamente padronizado. fala da liberdade feminina. Eu lembro muito, minha mãe estudou, ela nasceu em 1967,
Mas ela estudou na escola de freiras. E a primeira coisa que obrigavam a ela a aprender era a costurar, a fazer. Então, verdadeiramente elas eram preparadas para o matrimônio, não eram preparadas para maiores expectativas. Sim, minha mãe também estudou em escola de freira, então conta ali uma série de coisas assim que ela aprendeu, né? Felizmente, ela foi estudar e trabalhar fora e se tornou um modelo para mim também. Então, né, sempre tive isso como... Minha mãe foi expulsa no último ano. Ela também era um pouco rebelde mesmo. Também não estava muito disposta a seguir aquela rigidez. É. Temos também a Lena Solberg. Sim. Dentro das maiores expositoras. Qual que foi a diferença da visão dela? A Helena Solberg, ela vai tratar mais dos documentários, né? Sim. Então, ela tem um filme chamado A Dupla Jornada, que é de 1975, né? Dessa época que você está se referindo. A Nova Mulher, de 74. Então, ela foi uma que fez um documentário sobre a Carmen Miranda, né, também. Então, e ela fez alguns filmes sobre a questão do feminismo, né? E em uma entrevista depois dela, ela diz que na época ela não se deu muito conta, assim, de que não tinha uma reunião daqueles conhecimentos ali sobre o feminismo que ela estava tentando colocar no filme. Ela só percebeu isso depois que ela tinha feito o filme, Mas ela é né? ativista nos Estados Unidos de grupos feministas. Sim, exato. Então, eu acho que lá, como durante a ditadura ela foi para lá ela tinha mais liberdade de fazer os trabalhos, né? Então, lá ela teve condições de tratar de alguns assuntos e depois ela veio para o Brasil já trazendo essa experiência, esses filmes, né? Então, ela também é uma cineasta de muita contribuição, muita importância, né? Os filmes dela são incríveis. Esse da Carmen Miranda conta toda a história, né? Da Carmen Miranda, que foi para os Estados Unidos também, fez sucesso lá, voltou para o Brasil e daí não foi bem recebida aqui no Brasil, porque o Brasil estava mais conservador nos costumes e a Carmen Miranda tinha toda aquela sensualidade, também a exaltação, né, de coisas nacionais, as frutas nacionais, Sim. Aquelas cores, e chegou aqui, aquilo era... Primeiro que uma elite não gostou, né, de ela ter saído daqui, porque era uma artista brasileira e acabou virando ali, fez todo o sucesso fora, né, do Brasil, Sim. nos Estados Unidos, e depois que para essa elite também ainda era uma elite que olhava muito para fora do Brasil e também não aprovava muito essa exaltação, né, das bananas, das frutas tropicais, né, isso. Então a Helena Solberg mostra isso no filme sobre a Carmen Miranda, é um documentário, né, muito interessante também. Professora, como você acredita que as cineastas mulheres brasileiras enfrentaram a censura? E quais foram os desafios impostos pela ditadura militar? A ditadura impunha muitas vezes cortes, né, temas que não podiam ser tratados, e muitas vezes as próprias consequências ali de prisão, né? Então, algumas dessas cineastas foram presas, tiveram que dar depoimentos, algumas de fato passaram, né, por situações de tortura, outras muitas vezes eram presas e soltas, mas então tudo isso era uma dificuldade de lidar, né, com o fato de ser um impedimento para o desenvolvimento das atividades, da própria profissão. Então, muitas vezes a pessoa não sabia exatamente se aquilo ia passar ou não, fazia e podia sofrer as consequências repressoras, né? E por outro lado, tentavam driblar isso, seja através de uma linguagem mais simbólica, seja através de um circuito mais marginal, né, ou mais clandestino. Então, muitas vezes, filmes, documentários que eram feitos clandestinamente, que só passavam em algum circuito mais alternativo, né? Então, uma exibição que não ia ser uma exibição nos principais cinemas, mas exibição ali para um pequeno grupo, né, para mostrar, fazer algum tipo de denúncia, né, alguma coisa assim. Então, era uma das maneiras, né, também de tentar continuar trabalhando e tratando dessas temáticas, né. Eu estava lendo um artigo sobre o livro Quase Catálogo 1, Mulheres do Cinema, em 1938, alguma coisa assim, para diante. E é muito interessante ver como a censura não chegava a curtometragens quase, não chegava a filmes que não eram
com a finalidade comercial. Mas quando já chegava a ser transmitido, é aí que entrava a censura. Mas o interessante é ver que existem números, mas completamente por baixo da pornochanchada. Aí é o doble discurso, porque a pornochanchada era em contra do moralismo que se queria mostrar, mas era apoiado pela censura. Por quê? Porque a pornochanchada era um tipo assim de diversão, né? Que não trazia nenhum tipo de questionamento político. E enquanto que outros filmes, se for pegar, né, a linha do cinema marginal, a linha do cinema novo, então o cinema marginal mais experimental, assim, né? E o cinema novo bastante político, né? Com muita crítica social ali, né? De maneira bem explícita, né? E também tanto um quanto o outro trazendo temas sociais, né? Da desigualdade também social, econômica, né? Então, essas estéticas e os grupos, né, envolvidos na produção desses filmes tinham muito essa questão de se posicionar politicamente e de criticar o regime e as questões sociais que eles viam como problemáticas. Já a pornochanchada, não. A pornochanchada não trazia crítica. Apesar de ser mais, assim, imoral, digamos, para essa visão... Os nomes são incríveis, os filmes. Exato. Já pelo título a gente já imagina a narrativa. Mas era, assim, diversão, né? Pura diversão, que não ia... Era distração também, distração dos verdadeiros problemas, das verdadeiras problemáticas que estavam acontecendo. Exato, a pessoa ia, via esse filme, tinha ali um momento, né, de prazer, de diversão, ia embora, e era um ramo da indústria nacional que continuava funcionando, né, um ramo da indústria cinematográfica nacional que continuava tendo essa movimentação, e deixava passar porque não tinha esse questionamento mais político, né, que era a grande questão da época. Né? E qual que começou a ser o papel das mulheres na parte audiovisual e na parte da atuação? Os papéis que a gente via nos filmes, qual que era o papel das mulheres que eram representadas aí? Quando os filmes, né, principalmente aí, quando a gente começa a ter diretoras mulheres, né, realizadoras mulheres, elas começam a dar um outro olhar, né, para o papel feminino, muitas vezes para a personagem feminina, então dando ali um olhar mais complexo, né, tirando a mulher um pouco daquele papel mais tradicional, principalmente quando é dirigida por homens, né, de que a mulher ou para embelezar, né, aquele símbolo sexual, né, então é uma figura ali de desejo, né, tanto em relação ao personagem do filme, como em relação a quem está assistindo, ao público. Sim. Então, né, aquela mulher, né, bonita, sensual, com as roupas, né, sensuais, que procura chamar atenção, mas que acaba não tendo muita voz, né, não se pronuncia muito, é mais assim pela imagem, pela sedução que ela traz essa atração, né? E geralmente a mulher era tratada de maneira mais simples, né? Então, como se fosse mais ou menos esse único papel ali que ela ocupasse, um pouco também a ser conquistada pelo personagem principal, e uma vez conquistada, acabou ali, né? E já as diretoras mulheres procuram trazer uma complexidade maior, né? Que muitas vezes envolve os conflitos, né? Que as mulheres, assim como os homens, têm conflitos internos, né, questões ali de subjetividade, né, uma pessoa pode estar num relacionamento, mas ao mesmo tempo pode não querer sair do relacionamento, mas pode querer em algum momento ter um pouco mais de liberdade. Aí são conflitos e escolhas que a gente faz na vida, e é parte do ser humano ter essas contradições, né, independentemente de ser homem e de ser mulher. Então acho que as diretoras mulheres começaram a trazer essa complexidade, né, para as personagens femininas, e mostrando também as mulheres a partir da sua perspectiva, da sua forma de viver, né? Então, como a gente falou da Ana Carolina, que trata ali a partir da perspectiva da mulher, da personagem sobre ali, o casamento. Sobre o casamento, Sim. como ela estava vendo aquilo, como para ela tinha ali uma série de questões, de sofrimentos, que era a partir da perspectiva dela, né? Doble Jornada era bastante interessante, porque também falava sobre como a mulher, além de ser explorada nos trabalhos que elas realizavam, elas também eram exploradas em casa. Então, a parte de cumprir as horas laborais, chegavam em casa a cumprir os laveres domésticos.
Sim, isso é como se o trabalho da mulher não terminasse nunca, né? Porque foi uma luta do próprio movimento feminista, essa questão de a mulher ter o seu sustento, né? De poder fazer parte da economia, de ter vagas, assim como os homens, de poder ocupar espaços, né? Econômicos, espaços políticos, espaços importantes na sociedade. Mas a mulher passou até a ocupar alguns desses espaços, mas não deixou de ser cobrada pelas responsabilidades domésticas. Então, na verdade, acumulou. A doble jornada. A dupla jornada. A dupla jornada. Professora, quais são os filmes dirigidos por mulheres que marcaram a época de 1969 até 1978? De que maneira estas produções desafiaram os estereotipos de gênero no cinema brasileiro? Olha, alguns exemplos que a gente pode destacar, então, nós temos o da Ana Maria Magalhães, que em 1976 faz um filme justamente chamado Mulheres do Cinema. Então, até assim, ela pega alguns fragmentos do que a gente trata na disciplina Mulheres no Cinema, né? Então, já começou a tratar um pouco desse tema, né? Mostrando a importância das mulheres na história do cinema. Temos a Ana Carolina, que nós citamos com a trilogia, né? Mar de Rosas, de 77, Das Tripas Coração, de 82, e Sonho de Valsa, de 87. Então... E Sonho de Valsa é bastante interessante porque fala também de uma consequência do que aconteceu pós-ditadura. Exato. Então, nessa trilogia é como se ela pegasse também 3 fases, né? Porque ela pega a fase da ditadura e a fase posterior, e é como se ela pegasse as 3 fases também da idade de uma pessoa, no caso da idade da mulher. É como se pegasse um pouco ali também uma infância, uma juventude e uma maturidade, né? Na sequência dos filmes, né? Depois temos também, então, a Helena Solberg, que fala sobre a Nova Mulher, de 74, e a Dupla Jornada, de 75, e a Teresa Trautmann, Com os Homens que Eu Tive, de 73, né? Então, essas são algumas que procuram aí desafiar esses estereótipos, né? Partindo de uma autorreflexão, né? Tanto do papel delas como do papel do cinema, né? Então, nesse período, a gente pode lembrar que isso faz parte do próprio movimento feminista da época, porque nesse período aí da ditadura, era um movimento feminista que estava na sua segunda fase, que era a partir, né, de um questionamento, que até ficou essa frase simbólica, que o pessoal é político, né? Então era um pouco essa ideia de que não era uma questão de uma mulher a certas demandas, era uma questão da sociedade como um todo. Sim. Então por isso que eram questões políticas, né, que enquanto não mudasse uma estrutura maior da sociedade, questões mais abrangentes, não mudaria a situação individual das mulheres, né? E aí, a partir disso, no próprio cinema também começa a ter uma divisão ali entre a visão, né, no cinema na época, porque, por um lado, as mulheres traziam essas questões do movimento feminista e, por outro lado, tinha a própria questão da estética cinematográfica. Então, às vezes, era difícil para as próprias mulheres conseguirem juntar essas duas coisas e serem aceitas, né, digamos assim, na indústria cinematográfica pela sua estética, mesmo que, ou também trazendo uma temática mais feminina. De que maneira, professora, as influências do cinema internacional como o movimento hippie e estética hollywoodiana influenciaram positiva ou negativamente as produções feministas no Brasil na década de 1960 e 80, até 80? A década de 60 foi uma época em que no mundo inteiro foi um movimento de muita contestação e de grande movimentação e de grandes mudanças, né? Então, se a gente lembrar, na Europa estava acontecendo aquele movimento estudantil, né? Então também muitas revoltas, reclamações, porque os jovens queriam que o ensino deixasse de ser assim tão autoritário, queriam ter mais voz, né? Então Sim. Teve todo um movimento lá de maio, né, de 68, que envolvia essa juventude europeia, né, na França, muita movimentação. Nos Estados Unidos, tinha, por um lado, o estilo de vida americano, né, o American Way of Life, que era o estilo ali mais tradicional. Parecido ao que tinha o
ou ditadura queria fazer aqui. Isso, então aquela vida perfeita, né, dita perfeita, né, no subúrbio, a casa, o automóvel, era uma época que incentivava muito os bens de consumo, então era a época, né, da indústria automobilística, a época do desenvolvimento do petróleo, e a partir do petróleo, os objetos de plástico, então eletrodomésticos, né, então geladeira, o aparelho de rádio, aparelho de televisão, aquela casa de subúrbio toda equipada, né, que era o sonho de vida americano, e cada um, então, os homens pegavam o carro, iam, né, trabalhar, e as mulheres cuidavam ali, né, da casa, com aquele vestido impecável, né. A pressão, né? Exato, mesmo na cozinha, né, Mesmo estando tava dentro com o de casa. cabelo maravilhoso, né, e a roupa impecável. Então, para contrapor a isso, nos Estados Unidos a gente teve o movimento hippie, né, então o movimento hippie era justamente Contra a cultura, contra o que elas queriam. a contracultura, Sim. então dizendo, não é o mais importante esse consumo, né, nós queremos relações mais livres, mais verdadeiras, né, nós queremos pegar uma van e circular pelo país e conhecer o país inteiro, então tinha essa oposição, né, em relação também aos jovens, né, que muitos se opunham, então, a essa cultura americana. E aí, no Brasil, nós tínhamos a ditadura, então, por um lado, era difícil ter um movimento assim mais libertário, Sim. mas, por outro lado, justamente era também o movimento de contestação, né, dessa repressão política, né? Então, esse cenário acabou sendo um cenário assim bastante complexo e de uma agitação e de transformações no mundo inteiro. É interessante quando você conhece alguém que está pela faixa dos 70 anos e você vê esse caráter revolucionário deles, essa rebeldia. Eu tenho uma amiga que foi convidada minha e ela, assim, quando virou 60 anos, ela trocou. Ela trabalhava para o Banco Mundial. Eu falei, não, agora não quero mais, vou fechar o ciclo e vou estudar geriatria. E foi lá estudar geriatria. Daí, não, agora eu quero estudar rabinato. E é uma das poucas rabinas mulheres aqui em Brasil. Então, tem esse caráter revolucionário. É muito gostoso quando você absorve isso de uma pessoa da idade dela. Sim, acho que é muito típico da geração, Sim. né? A geração, de fato, assim... São os baby boomers, né? Sim, acreditava, né, que a partir dessas atitudes eles iam mudar, né? A ideia de mudar o mundo. Então, era a partir mesmo de uma mobilização, né, de um agrupamento ali, de reuniões. Então, muitos, né, deram a própria vida, acreditando que dar a própria vida no sentido de se mostrar contra, né, de se opor, de não se render, que isso ia mudar o mundo. Né? Então, acho que a gente teve uma grande mudança nessa percepção na sociedade, que hoje eu não acredito que temos um engajamento assim tão grande a ponto, né, de ter esse tipo de atitude, como você está pontuando, né? Acho que é uma coisa de geração mesmo, né? Hoje também, nessa linha de alguns movimentos feministas, a gente tem muitos movimentos hoje que são muito nas mídias sociais, né? O próprio movimento Me Too, que faz parte aí dessa última leva, né, de um movimento, dessas gerações de movimentos feministas, é um ativismo online, né? Então, muitas dessas atrizes ou pessoas ali da indústria de Hollywood que acabaram denunciando situações de assédio, e isso foi tomando uma proporção enorme nas mídias sociais, né? Então, é o tal do ativismo hashtag, né? É verdade, acho que mas é algo a favor, né? Porque as redes sociais ajudam a gente a se comunicar e ter movimentos massivos. E não arriscar a vida fisicamente. Sim, acho que talvez por um lado tenha uma disposição menor, digamos, a ir para as ruas e tal, né? Sim. Mas, por outro lado, tem a possibilidade de criar movimentos mundiais, Sim. né? Porque você acaba conseguindo mobilizar uma quantidade de pessoas muito rapidamente, né? Num número que antes era impossível. Né? Então, dá uma visibilidade muito maior. Muitas vezes, esses movimentos que antes poderiam ser só locais, um movimento que poderia acontecer só em Hollywood, hoje se torna um movimento mundial. E isso pode ter o benefício, né, de trazer uma visibilidade para essas questões, e a indústria em vários países pode adotar outras medidas, né? Então, tem o seu aspecto positivo.
Professora, na sua opinião, como as produções dirigidas por mulheres se comprometeram com temáticas sociais e políticas durante a AI-5 e como elas refletiam questões de gênero e feminismo em seus trabalhos? Os temas sociais e políticos atravessaram a obra de muitas, da maioria, eu diria, dessas cineastas desse período, né? Poderia começar falando da Helena Inês. A Helena Inês foi uma atriz, né, do cinema marginal, então ela trabalhou com Rogério Sganzerla, né, com todos aqueles do cinema marginal, e depois, né, mais para os anos 2000, ela começou a dirigir. Então, entendo que mesmo que ela quisesse dirigir antes, talvez ela tenha precisado percorrer toda essa trajetória como atriz, né, para ter um espaço, para ter o conhecimento, para ter O reconhecimento também, conseguir. exato, né, meio que mostrar que sabia o que estava falando, para daí conseguir ocupar esse espaço de diretora, né? Então o cinema marginal já tem esse caráter mais experimental, assim, né? Mas ela buscava trabalhar muito com essa questão da crítica social, né? Então, acho que é uma forma, né, de trabalhar essa temática social e política da época, mesmo que os filmes dela sejam, então, dos anos 2000, né? A Helena Solberg, em seus filmes, tratou de feminismo, tratou da questão do aborto, tratou também de outras temáticas femininas que eram temáticas também proibidas de se falar, né, na época. Então, acredito que também, mesmo que ela tenha tratado disso um pouco depois, foi também ali, né, quando foi possível, né, se abrir para esses temas, né? A Ana Maria Magalhães, a partir dos anos 80, né, então no finalzinho da ditadura, ela passa a se dedicar à direção, que ela também antes era atriz, e aborda... Muitas que começaram assim, como atrizes, e daí viraram diretoras. Exato, acho que principalmente pela dificuldade inicial e a facilidade maior de ingressar como atriz. Sim. Então, o espaço de atriz era mais aceito para as mulheres ocuparem, né? E o espaço por trás já era mais difícil, porque é o espaço mais de liderança, né? Então, mas a partir do momento em que elas conhecem o reconhecimento, conseguem, né, o reconhecimento, conseguem ter uma carreira como atriz, uma carreira bem-sucedida, conseguem muitas vezes ir aprendendo as funções, né, as funções ali por trás das câmeras. E aí chega um momento em que elas, então, conseguem, né, ter os recursos e o espaço para se dedicar a produzir, a dirigir, né? Mas muitas ocuparam o lugar primeiro de atrizes, né? Então, a Ana Maria Magalhães abordou temas como meninas prostitutas, adolescentes grávidas e outras questões femininas também. A Ana Carolina, né, como nós falamos, que trata dessas rupturas, né, rupturas assim no modelo, né, feminino, ruptura ali no tipo de relacionamento, então uma ruptura, né, no casamento, né, nesse tipo de coisa, sempre através ali de um deslocamento, né, a gente muitas vezes fica meio no filme dela, quase que como um sonho, né, tentando também acompanhar, entender o que está acontecendo, né, então de uma maneira mais irreverente ela traz essas temáticas, né. A Lúcia Murati, ela traz temas femininos, políticos e autobiográficos, né? Porque a Lúcia Murati foi presa, né? Ela ficou presa por alguns anos e aí ela depois, num dos filmes dela, ela traz a entrevista com uma série de mulheres que também tinham sido presas durante a ditadura. E também temos a Adélia Sampaio, né? Que a Adélia Sampaio foi a primeira cineasta negra no Brasil. Foi em 1980 e um pouco. 84, né? Ela fez o Amor Maldito, né? Que é sobre a relação... ruim em datas. Por isso que eu tô com a minha colinha aqui. Pelo menos as datas eu tô falando certinho. E ela tratou, além de ela ser a primeira cineasta negra, o filme era sobre o relacionamento entre duas mulheres. Então, realmente era muito polêmico e muito ousado para a época. Tanto é que o filme, quando ela aplicou, né, lá para ter as leis de incentivo, para entrar nas leis de incentivo e tudo, o filme foi recusado por causa da temática e ela só conseguiu terminar porque daí todo mundo que estava na produção, trabalhando para fazer o filme, trabalhou praticamente ali
na amizade, digamos, né? Recebendo o mínimo possível, e ela depois conseguiu exibir num circuito mais alternativo, mas basicamente terminou o filme ali meio por conta própria, né? Então foi um pouco depois, foi bem no finzinho, né, da ditadura. E temos até a Suzana Amaral, né? A Suzana Amaral que fez A Hora da Estrela, em 1985, logo depois da ditadura, que é baseado numa obra da Clarice Lispector, e que acaba tratando um pouco da temática social, né, porque fala da personagem Macabea, que era ali, né, uma personagem muito excluída, né, socialmente, que tem ali toda uma história trágica, né, e então eu acredito que a gente pode destacar ela também trazendo essas temáticas sociais brasileiras ali à tona, né, nesse período. Quando falamos sobre o filme Os Homens que Eu Tive, de Teresa Trutman, foi um exemplo claro da censura durante a ditadura militar. Quais foram as principais causas que repercutiram a proibição do filme? O filme foi censurado porque acabava sendo ali uma certa crônica, né? E tratava de um relacionamento livre, né? Sim. Então ela era uma mulher casada que em determinado momento resolve se relacionar com outros homens, né? Eu amei o filme. E isso para a época era absolutamente inaceitável, né? E ela ainda era independente, tanto nesse aspecto amoroso, né? Amoroso, sexual, como também no aspecto financeiro, Sim. porque ela trabalhava... Ela trabalhava justamente com cinema, ela ajudou ela como montadora, né? Exato, né? Então, no filme mostra essa mulher de 30 e poucos anos, totalmente independente, que faz o que quer, se relaciona com quem quer e vive, assim, os prazeres da vida, né? Não só dos relacionamentos, mas ela ia à praia, né? Aproveitava lá o sol, as ondas do mar, né? Então, tinha, assim, essa exaltação ali de um prazer, né? Ao contrário dessa questão mais repressora da mulher, né? De que a mulher não pode ou sentir prazer ou não pode expressar o seu prazer, né? Tá sempre mais no âmbito doméstico e ela estava muito no âmbito da rua, né? Sendo mostrada ali, indo pra praia, né? Saindo, se divertindo. Então é um filme realmente muito revolucionário. A própria diretora, ela tem uma influência da vida pessoal dela, né? Porque ela diz que trabalha desde os 15 anos e na família dela ela também viu muitas mulheres trabalhando e então para ela disse que ela só percebeu o quanto o filme foi revolucionário quando o filme foi proibido. Foi acusada por ir em contra da imagem da mulher brasileira, né? Exato, exatamente, porque era uma visão preconceituosa, né, de que aquele não era o espaço que uma mulher deveria ocupar, deveria tomar, né, e que não era certo, né, manifestar esses desejos. E o filme mostra com sutileza esse prazer feminino, não há nenhuma cena explícita sexual ou algo que em verdade causasse essa censura. Só apenas a liberdade feminina, sexual feminina, mas nada explícito. Exato, mas no caso, a expressão das ideias, né, na verdade, a influência que as imagens e o que está sendo dito pode trazer, né? Como as imagens e as palavras são poderosas. Sim. Porque os filmes, para nós, eles são uma inspiração, muitas vezes. Então, a partir de ver um filme, você pode pensar, nossa, olha como essa pessoa vive. Eu poderia viver assim também. Exato. Se ela pode viver assim, eu também posso. Nossa, realmente, eu estava infeliz e assim como a personagem do filme, agora eu também quero ser feliz. Então, a gente se identifica, né, com os personagens do filme. O cinema acaba lançando moda, o cinema lança moda em termos de roupa, em termos de cabelo, de comportamento, de termos, de gírias, de palavras que são usadas, né? O cinema, a televisão, os meios de comunicação, eles lançam moda, então eles exercem uma grande influência no comportamento da sociedade. Profe, quando falamos sobre o cinema novo brasileiro, apenas uma mulher foi considerada parte do movimento, Helena Solberg. Qual foi sua relação e aporte com os objetivos traçados pelo cinema novo brasileiro? E como esses elementos são encontrados no filme Entrevista e o Meio-Dia?
O Cinema Novo buscava trazer essas questões sociais do Brasil, né, utilizando ali uma linguagem mais realista, mais intelectual, né, mais politizada, trazendo esses temas sociais e se contrapondo ao filme de Hollywood, que era aquele filme, né, mais elaborado lá dos estúdios, mais fantasioso, né? Então o Cinema Novo já trazia essa linguagem e essa estética diferente, né? No sentido da crítica social e de uma proposta de um filme mais politizado, a entrevista, que foi o primeiro da Helena Solberg, acaba entrando no Cinema Novo porque ele se baseia, né, em entrevistas feitas com mulheres jovens, sobre a perspectiva do casamento, do relacionamento, da questão da mulher ter que casar virgem, né, e de como a mulher podia ou não ter namorados e relacionamentos antes do casamento, né, então ela acaba abordando toda essa temática ali, né, mostrando como isso era um aspecto social importante, porque se as mulheres jovens ali quisessem estar aptas, né, pro casamento, elas tinham que se enquadrar ali numa série de expectativas, né, de comportamentos, né. E o filme revela que mesmo aquelas consideradas mais abertas, né, mais modernas, digamos, algumas com um pensamento um pouco mais moderno para a época, também se sujeitavam a essa repressão, a essa padronização, né, porque era a expectativa, né, da época, era a maneira de se enquadrar, de se encaixar, né. Então a Helena Solberg acabou sendo a única, né, que entrou nessa estética e nesse movimento do Cinema Novo, né. Já no Curta Meio-Dia, que é a primeira ficção dela, né, já que a entrevista é um documentário, né, de 66, o Curta Meio-Dia trata dos alunos, né, que realizam ali um motim, uma rebelião na escola. Né, então também bem típico, assim, né, de uma contraposição ao movimento da ditadura, né, então a escola, que é um lugar disciplinador, né, como nós falamos, com as regras ali, e o grupo... Até o himno da escola era bem ditatorial e bem comportamental. Exatamente, e aí mostra justo essa rebelião, né, e isso nos lembra do movimento estudantil, que foi um dos principais grupos contrários à ditadura. Era o movimento estudantil, o movimento operário, né, eram dois grandes grupos que começaram a fazer essa movimentação toda contra a ditadura, né, empurrando ali cada vez mais para o fim, né, da ditadura. Professora, como o cinema feminino contribuiu para o desenvolvimento do formato documentário durante a ditadura militar e como esse formato foi usado para denunciar repressão e desigualdade vividas na época? A Helena Solberg, né, que nós estamos falando, se destaca, né, na realização dos documentários, então, tanto na entrevista como depois, quando ela vai para os Estados Unidos, né, em função da ditadura. Ela faz a Trilogia da Mulher, sobre, então, documentários sobre o feminismo nos Estados Unidos e na América Latina. Que acabam se tornando referência, né, e ela percebe a importância desses filmes depois ali, a partir da repercussão que eles tiveram, porque praticamente não tinha, assim, um filme, né, sobre esse assunto e com essa pesquisa, né, que ela fez. Ela aborda também a condição da mulher e as estruturas de poder na América Latina, né, como nós comentamos antes. E no filme A Nova Mulher, de 74, que foi o longa-metragem dela de estreia nos Estados Unidos... que teve bastante repercussão lá, porque foi uma crítica também nos Estados Unidos, não foi? Isso. Mas só que ganhou prêmios. Exato. Ela traça um panorama de 170 anos da luta feminista nos Estados Unidos e na Inglaterra. Uau. Então, uma pesquisa extensa, bem histórica, né, e bem importante, assim, também sobre a história, né, do movimento feminista, né. Então, nesse sentido, os documentários, né, a Helena Solberg se destaca pelos documentários, acabaram sendo muito importantes e tendo essa contribuição para a gente conhecer, né, essa história da condição feminina nas várias circunstâncias, né. E a outra que eu destaco é a Lúcia Muratti, né, que ela faz o filme Que Bom Te Ver Viva,
O Que Bom Te Ver Viva é de 1989, depois da ditadura, um pouquinho depois. Mesmo sendo depois da ditadura, ela ficou com muito medo de lançar esse filme, né? Porque ainda estava ali nos resquícios, Sim. né? Ninguém sabia direito como a coisa ia se reorganizar. E nesse filme Que Bom Te Ver Viva, ela entrevista várias mulheres que, assim como ela, foram presas, né? Muitas foram torturadas e sobreviveram. E aí cada uma conta, então, o seu relato e mais ou menos assim, qual foi o desdobramento depois na vida da pessoa, né? Então, por exemplo, a Lúcia Muratti acho que acaba trazendo muito isso no cinema. Talvez o cinema tenha sido uma forma, né, dela tratar, dela lidar, né, dela expor o sofrimento que ela passou, né? Uma outra conta que acabou tendo, assim, 3 filhos e se apegou muito a esse aspecto, né, da família, do nascimento, como ali, né, uma contraposição em relação a uma quase morte que ela viveu na época da prisão, né? Outra acabou não conseguindo lidar com nenhum desses temas políticos e acabou enveredando para meio que uma seita religiosa e não quis nem mostrar o rosto no filme, porque acho que, né, não queria mais falar sobre esses assuntos. Outra acabou fazendo ali um curso de enfermagem e se dedicou, né, à profissão e acabou dizendo que depois que passou tudo, né, porque muitas dessas acabaram se envolvendo, inclusive, né, na luta armada e Sim. tudo, acabou dizendo que ela, depois de um tempo, passou a ver, assim, mais ou menos a situação de uma maneira mais abrangente, né, mas que na época ela estava ali de um lado e também só conseguia ver aquilo como opção, né. Então ela conta a história dessas mulheres, né? É praticamente ali um documentário, porque são depoimentos, né? Essas mulheres são enquadradas ali em primeiríssimo plano, então dá uma sensação bastante impactante, como se a gente estivesse realmente dentro, assim, da história daquela mulher, como se ela estivesse contando, né, para você aquela história. E ela vai intercalando com a atuação da atriz Irene Havashi, que daí vai trazendo alguns questionamentos ali, talvez, né, um pouco autobiográficos, mas aí é uma atuação da Irene Havashi, dizendo, né, da dificuldade de retomar a vida, Sim, né? Depois de tudo isso, porque muitas vezes os traumas, né, um barulho, um toque, alguma lembrança pode ser um gatilho, né, ali para lembrar de tudo de novo. Para lembrar de tudo de novo, especialmente essas, né, que foram presas e torturadas, né? Professora, para culminar, passou o tempo tão rápido que eu nem quero ver o relógio. Professora, o que a gente está herdando da época da ditadura, para onde que vai o cinema feminino brasileiro na atualidade? Essa é uma ótima pergunta. Acho que as mulheres foram ocupando cada vez mais espaço e, felizmente, hoje temos um reconhecimento maior, né? Então, inclusive, esse seu programa é fundamental para a gente poder falar delas, trazer esses nomes, né? Eu acho que também é parte da nossa formação a gente ir atrás e assistir esses filmes, Sim. né? Buscar dar visibilidade, dar importância, né? E eu vejo que as mulheres, quanto mais a gente resgata a história dessas realizadoras, mais as mulheres jovens que estão entrando no mercado podem se ver numa posição assim, podem acreditar que elas também podem ocupar um lugar de liderança, que elas também podem ocupar um lugar de poder. Acho que cada vez mais hoje se discute um ambiente ali mais saudável, né, com menos questões relacionadas a assédio, Sim. coisas desse tipo, que também torna o ambiente melhor e mais propício para ter uma diversidade de pessoas, né, incluindo mais mulheres, né. Então, acho que essa visibilidade e discutir esses assuntos, tudo isso é fundamental, essa reflexão é fundamental para que a gente possa avançar. E seguir, né? Independente das dificuldades, né? É verdade. Seguir, porque dificuldades sempre existem, né? Imaginem todas essas realizadoras que nós destacamos, quantas histórias elas têm e quantas histórias elas conseguiram superar. Histórias de preconceito, histórias de discriminação, histórias de alguém que não acreditava que aquilo ia dar certo ou que elas iam fazer sucesso. E mesmo assim, elas foram em frente e fizeram. Então, quantas histórias que foram silenciadas também durante toda essa época. Eu fico muito prazeroso trazer temas feministas no podcast. Na minha família tem muitas mulheres fortes. Eu fui criado, meus pais são separados desde que eu era pequenininho, então eu fui
muito bem criado pela minha mãe, minhas avós maravilhosas. Tem o meu avô, que também foi maravilhoso, que morreu, mas a presença feminina na minha família foi muito preciosa, é muito preciosa. Então, e considero, como você mesmo falou, mientras mais diversidade a gente tenha, não só no audiovisual, em tudo, acho que o mundo, o comportamento laboral, a convivência laboral sempre é mais humana, mais justa, mais equitativa, mais igualitária, assim, o assédio. É algo que eu gostei muito, acho que foi a Helena Solberg, que ela tinha uma equipe dela conformada maiormente por mulheres. Só a parte de fotografia que nesse entonces era muito pouco explorada por mulheres. Mas depois ela fazia questão de ser uma equipe conformada por mulheres. Isso é importante, porque ter mulheres líderes em tudo que seja audiovisual, como em outras áreas, porque dá possibilidades a outras mulheres a também estar aí. Sim, infelizmente, assim como você, eu também tive ótimos exemplos na minha família. Minha mãe sempre trabalhou, sempre gostou de estudar, e minhas tias-avós também. Então, minhas tias-avós todas trabalhavam fora. E então, tinham também o seu próprio salário, e isso era comum ali, né? Então, eu acho que esse modelo é muito importante. Nunca pensei, por exemplo, em não estudar ou não trabalhar, porque isso para mim sempre foi muito normal, natural. É claro que é diferente fazer isso hoje e fazer isso na época que minhas tias-avós fizeram. Sim. Elas, sim, né, foram precursoras. Mas é importante que a gente tenha esses modelos e que a gente mostre isso, né? Então, a importância de a gente resgatar a história dessas cineastas todas é justamente a gente poder se inspirar nelas, né? E pensar, se elas passaram por essas dificuldades, eu também posso passar, também posso superar isso e também posso fazer um bom trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado, professora, pelo seu tempo e pela toda a informação maravilhosa que você deu aqui pra gente. Eu que agradeço, foi um prazer imenso, adorei estar aqui e você foi muito receptivo e muito obrigada pelo carinho. Professora. Então, galera, curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos e ative o sininho para receber as notificações dos próximos podcasts. Um beijo.